O negócio é o seguinte, né? Nós temos esse problema aqui de valor esperado, porque ele quer. Bem, o que que ele pede aqui na prática, né? A probabilidade da distribuição de C é dada abaixo. O valor esperado de C bem, então a gente quer o valor esperado, certo? Uhum. Bem, o que que é o valor esperado? Às vezes a gente chama de esperança, ele está muito associado com a média, né? Isso. Então ele não é um valor que tu espere que vai acontecer num evento único, mas sim a média de longo prazo desses eventos. Eles vão acontecendo e tal, e espera-se que dê um valor, né? Então é isso que o problema está pedindo aqui. É como se fosse uma média ponderada na prática, né? A média ponderada é aquela que cada nota ela é pesada. Por exemplo, você tem uma prova que vale 40% da nota no semestre, né? Você tem uma outra Isso. prova que vale 50% da nota. Então, a ideia do valor esperado é isso, essa média ponderada, ok? Associada com a probabilidade. Tanto é que nesse nosso problema aqui, a gente quer o valor esperado de C, ele pode ser escrito como somatório de todos os Cs vezes a probabilidade É. deles acontecerem, Uhum. certo? Aí o resultado seria a letra B, né? 595, que se Você já multiplica. fez essa. Ah, sim, sim, você já fez essa conta enquanto eu falava. Maravilha. Isso. Porque Então o você sabe o que é meu, o valor a minha, esperado. a minha maior dúvida não é em si a matemática do problema, em si a interpretação do problema e como que eu começo, entendeu? Que é na matemática, para mim, realmente eu não tenho muita dificuldade. Obviamente, né? A parte mais difícil é sempre isso. Fazer contas, ainda mais com o auxílio da calculadora, é o de menos. É. Mas então, já que tu queres focar nisso, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou querer que você leia o exercício, dessa vez eu não vou explicar nada. Uhum. E daí eu vou querer que você comece, beleza? Veja que esse exercício aqui, ele pede algumas coisas, né? Ah, na verdade, ele pergunta aqui algumas coisas, né? Tem umas opções. Isso. Então, eu não vou te dar dicas. Eu quero só que você chegue na resposta. E quando você tiver uma resposta, provavelmente você vai precisar de um pouco de cálculo para chegar nessa resposta. Daí eu quero que você me mande, tá bom? Qual é a resposta certa? Claro, com os mesmos argumentos que tu vai dar pro teu professor, beleza? Isso. Então não tenha pressa, né? Tente começar aí sem a minha ajuda. E caso você não consiga ou você erre, daí eu te ajudo, beleza? Beleza. Então tá bom, pode fazer tranquilamente. Quando tiveres a resposta da 2 aí, você me fala. Eu também tô, obviamente, resolvendo ela aqui, pensando nela. Até agora eu cheguei no resultado da letra D, né? Porque entre A e C não faz muito sentido para mim, e entre D e E, o D seria o valor o expected value, enquanto a letra E seria o standard deviation, né? Que não é exatamente o que a gente está querendo encontrar. Bem, você ter dito que A e C não fazem muito sentido para você não me diz muita coisa. Por que que elas não fazem sentido para você? Bom, que como o valor, né, o expected value, é a probabilidade vezes o valor dele em si, que está dizendo, se a empresa coloca o seguro em 10 carros nesse modelo, eles vão saber que se você multiplicar por 10 que vai multiplicar por 10 o expected value de C, que para mim não faz muito sentido, porque você multiplicaria por 10 que essa não, para mim não seria uma interpretação certa do valor. Caramba, qual que é o nome em português mesmo? Do expected value. Aí o. Bem, esse não é um bom argumento, ao meu ver. O bom É, argumento aqui da A é o seguinte: ele cita aqui, if the company insures 10 cars of this model, they know. Né? Só que o valor esperado, como eu acabei de falar, ele é uma média, ele não é uma certeza, ok? isso. Então, num grupo pequeno como esse de 10 carros, pode ser que nenhum sofra o acidente, ou seja, custo zero.
Ou que três sofram, né? Custo alto daí. É, Essa lei de médias aqui, que é o valor esperado, ela só funciona com números muito grandes, beleza? isso. Então o É, que argumento é isso. tá. Agora, qual que foi o teu argumento na C mesmo? Você não começou a falar, né? Não, não. Aí que eu nem falei bem ainda, que tá dizendo que o custo máximo da empresa seria o do modelo é o próprio a própria média por carro, né? Só que como é a média, não, você não consegue realmente descobrir o máximo e a média não seria o máximo, né, nesse caso. Na verdade, né, quando a gente olha para esse problema, o custo máximo por carro, the maximum cost of the company for insured this car model, é 2.000, né? É, O 595 citado é o custo médio, esperado, né? Não é, o máximo. Então, não. por isso que está errado, né? Porque o máximo É, está bem claro que é o 2.000. Muito bem. E a C? tá dizendo entre todos os carros, o valor mais comum do valor de C ia ser a média. Só que tecnicamente não seria, porque a média em si pode não ser um valor em todos os casos. Aí não seria, e daí o valor mais comum seria o median, né? Não o mean, que é a média. Aí para mim a C tá errada. Errado. Seu argumento não valeu. Tipo, É, boa parte dele valeu. Só que tem um detalhe que você falou que o teu professor vai te dar errado se você escrever, que é o fato da median. Não é o median. A median é o valor que está no meio. O que é vai verdade. Download, caracterizar como valor mais comum é a moda, certo? isso Mode. é a moda, esqueci, eu Isso. confundi. Então, beleza. O resto totalmente certo que você falou. Muito bem. E a D? Você falou que a D era a resposta certa, né? Isso. Então me explique. É, que se já tá, usa a lei dos números grandes, né? O a Law of Large Numbers, né? Que já cita isso, né? Com um grupo que você vai ser de vários carros, ele está dizendo que o valor esperado pelo valor para cada carro vai ser aproximadamente a média, né? Que é quase a definição do valor esperado. Aham, beleza. Bom argumento. E aí, por que que você ignorou a resposta aí? Porque está dizendo vai que está dizendo que vai variar, né? Calma lá, rapidão, deixa eu ler de novo. Tá dizendo que vai variar do, do valor esperado, né? Vai variar o valor esperado da média, só que está dizendo que vai variar a média da média, né? Só que já não faz muito sentido, porque se fosse o, o standard deviation, que seria a variação da média, entendeu? Aí isso aí já para mim tá errada. Make sense. Muito bem. Muito bem, cara. Você está bem. Vamos para a 13, então. Deixa eu pegar aqui a nossa conversa. The Standard Deviation of C. Eu acredito que sua calculadora faz isso tranquilamente, né? Faz, eu só tenho que lembrar que o comando Não que lembras do comando? Bem, temos um tempo para isso, então. é, eu para pegar o standard deviation teria que pegar a tabela aqui do negócio e colocar todos os valores. Você pode subir rapidinho na tabela novamente? Eu recomendo que você abra o arquivo, aí, senão eu vou ter que ficar aí voltando e voltando, ficar meio confuso assim, tanto para mim quanto para você. Pegar ele aqui rapidinho. Beleza. Tá. Aí seria. Vou voltar aqui. É. Arredondando seria a letra A, 818. Muito bem. Então, fácil, né? Se a gente pode usar a calculadora, tá tranquilo.
É muito de boa com a calculadora para mim, mas mais para frente tem algumas questões que ficam um pouco mais complicado para mim. Tá. Vamos chegar nelas. Por enquanto a gente está só aquecendo. De novo, uma outra questão aqui que envolve dados, standard deviation, entre outros. Vamos fazendo aquele mesmo esquema. Você lê, tenta resolver. Parece que esse, de fato, vai precisar de conta. Eu quero que É, você me mande uma foto dos cálculos, hein? beleza, Da mesma forma que você faria para o seu professor, ou seja, as mesmas explicações, organização para poder te avaliar, tá? beleza. Mas normalmente com a questão de múltipla escolha, a professora não requer os cálculos, só nas Sua questões. prova vai ser toda de múltipla escolha? Não, tem parte múltipla escolha e parte questão aberta. Essa prova aí mesmo, ela é bem semelhante com uma prova normal, né? Começa com as múltiplas escolhas e depois são as F4 keys, né? Que é Free Response Question, que é a questão aberta. Entendi. Bem, eu recomendo que a gente pense em todas como questão aberta, tá? Não, eu concordo. Beleza. Então. Para mim, aqui fazendo, só olhando na questão mesmo, a única resposta que faz, né, tentar entre os valores que eu olhei é a letra C, 255. Ah, então você olhou os valores e acha que apenas um ali faz sentido. Com o meu raciocínio está dizendo que a plataforma precisa assumir que x é normal, ou seja, a curva seria a curva normal com uma média de 240 e a standard deviation de 60. Né? Como está dizendo que a probabilidade é aproximadamente de 60%, o único valor, né, se a gente seguir a regra lá de como divide a curva, o único valor que está nesse 60%, que seria entre 240 e 300, é o 255. Uhum. Mas agora, se eu tivesse que fazer esse cálculo aí, Então, meio eu... que tu tá fazendo de cabeça a distribuição normal, é isso? Isso. Entendi. Só que nesse tipo de questão eu tenho quase certeza que a gente usa uma tabela com os valores do Z-score para fazer justamente esse tipo de cálculo. Só que eu não lembro muito bem como é que era. Que você pegava o valor Z-score, né, que era... Como é que era? Era o valor... Ah, agora eu não lembro, deixa eu olhar aqui. A gente recebe uma tabela com algumas fórmulas aqui. A tabela Z, claro. Isso, tem Você vai isso. poder usar na prova? Posso, até que a professora faz a gente usar a tabela Z para esse tipo de questão. Só que como é múltipla escolha, normalmente é uma ou duas possibilidades na resposta que vai ser a correta, né? Que tem algumas que, né, está completamente fora, que seria a letra D, né, 30, não faz sentido nenhum. Letra E seria duas standard deviations do negócio, né, que não faz sentido nenhum, 60%. Né, a única que está mais ou menos ali é a C, e se eu tivesse que, né, se a outra mais próxima seria a letra B, né? Só que na letra B que se isso aí é menos
que 50%, né? Que é menos que do 240. Então, só de chute, você já chutou bem. A resposta é essa mesmo. O problema é que pode ser que ele coloque valores mais próximos, né? Isso. Só que eu Ah, vamos olhar aqui de novo. Até mandar para você aqui o que que a gente recebe durante a prova. Já devia ter feito isso antes mesmo. Só mandar uma foto aqui no seu WhatsApp. que assim, né? De modo geral, a gente tem uma fórmula que é meio, como eu posso dizer, uma construção, né? Baseada na teoria. A gente não usa isso de modo geral, o que a gente usa é o Z, né? Isso. Mas como a gente quer o X, no caso, seria o valor associado a essa variação, né? Então, a gente isola o X da fórmula lá, né? Do É. OR. E daí é só jogar os valores, né? 240 mais o Z que ele cita, que é 0,25. Por que que ele... bem, ele cita, e ele não cita não isso diretamente, né? Mas como ele cita esse valor de 0,6, né? Uhum. Se você olhar lá na tabela, você vai ver o Z normalizado, né, associado ao 0,6, não tem, né? Pelo menos na tabela que eu tenho, não tem um valor específico para 0,6, mas tem o 0,5987, que dá mais ou menos 0,25 para Z. Então, É. eu coloquei ali, beleza? Uhum. Daí, bem, acho que segue a mesma. Se você sabe usar bem essa tabela aí? Ah, na unidade que a gente usou bastante ela, eu fui melhorzinho mesmo. Uma coisa que eu recomendo para usar essa tabela é fazer o desenho, tá? Se É. você desenhar, a coisa funciona melhor. Então, o 255 mesmo que tu tinha imaginado, show. Tem muita gente que tem dificuldade de entender, porque é meio confuso, as coisas estão para direita, para esquerda, etc. Mas tu faz o desenho da distribuição normal, né, a gaussiana lá, o sino, Isso. a interpretação fica mais simples, beleza? Uhum. Tá bom, vamos para a próxima, que é cadê? A 5, né? Então, vamos lá. É, que você é geométrica. De fato, e aí você sabe lidar com a geométrica, não é hipergeométrica, é a geométrica só. É, a geométrica foi uma das últimas que a gente fez, né? Agora eu tô tentando lembrar quais que eram alguns dos exemplos que a professora tinha dado. Tem uma coisa que eu ajudo os meus alunos a identificar se é geométrico ou não. Para ser geométrica tem que ter quatro condições. A gente chama de SITB. Agora eu lembrei que a professora usou bastante não era Bends, era. Deixa eu pegar aqui. O que que a professora escreveu? Aqui. É o BITS, né? Que é Binary Independent Trials until first success e same probability of success, que é provavelmente bem parecido com o que você tem aí, que são as mesmas letras. Exato. Então, né, basicamente, o S é de sucesso ou fracasso, né?
Cada tentativa vai ter apenas um desses dois resultados. Uhum. É sempre assim, em estatística. Independência, né? O resultado de uma tentativa não afeta a próxima. Tentativa, o T é de tentativa até o sucesso. Ah, no caso, a variável, ela mede o número de tentativas até o primeiro sucesso. Isso. Acontece muito disso, né? Em alguns problemas. E B é de boa probabilidade. A probabilidade do sucesso P é a mesma em toda tentativa. Tipo, toda vez que eu jogo uma moedinha, né? A Isso. probabilidade de cair cara é sempre 50%. Então, tendo em vista essa interpretação, eu acho que você, né, a sua professora, ou a que eu acabei de falar, pode identificar qual é a resposta. Quando você identificar, você me fala. Beleza. Seria a letra C no caso, que é até o sucesso, que é até encontrar um set. Perfeito. Bora para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Esta foi assim. Vamos para 6. Questões estão bem tranquilas, hein? Então, que muitas vezes, não sei, que essa matéria em si realmente é para ser uma das APs mais fáceis, né? Só que não sei por que é uma das que eu tô tendo mais dificuldade. Ah, bem, me parece que você não está com tanta dificuldade assim. Talvez o que está causando erros é falta de Atenção, atenção na resolução, um númerozinho que tu perde no caminho. Parece que você pode. sabe a teoria. Eu tenho um quiz que eu fiz, né, da metade da matéria, né, que é a nossa unidade, ela é separada em mais ou menos duas partes, né? Primeira parte, que a gente faz, né, algumas das notas e faz um quiz, que é uma prova um pouquinho menor. E aí tem a segunda parte da matéria, onde a gente aprende o resto e depois faz a prova. Depois eu posso olhar novamente o que eu errei no quiz, né? Bom, já fiz isso, mas vou olhar novamente e acho que na segunda aula de hoje a gente consegue também olhar as coisas que eu estava errando. Então tá. Maravilha, maravilha. Bem, quando tiver alguma avaliação dessa questão, me fale. Beleza. Se eu não me engano, acho que seria a letra E, mas eu não tô com muita confiança nas minhas respostas, não. Bem, eu acho que você não gastou 2 minutos para chegar nessa resposta. Talvez se você pensar um pouquinho a mais, você chegue com confiança na resposta. Uma pensada aí. Eu Beleza. já sei qual é.
Não, agora eu acho que eu vi por que que a E não seria, né? Que seria a diferença no caso. Bem, eu não havia dito que a E estava errada, mas, mas se você concluiu que ela está errada, beleza. Eu quero saber qual é a certa. Nessa eu realmente tô com uma grande dúvida. Então me explique sua dúvida, por que que não saiu tão simples essa? Porque tá ali, tá dizendo que já a variância de A é igual a 1,71 e a variância de B é igual a 2,29. Aí tá dizendo que se D é a diferença de B e A, daí qual que seria verdadeira, né? Aí tá dizendo que todas iguais são que a média de D é igual a 1, né? Aí tá dizendo, tá perguntando qual que seria a variância de D. Que daí como a diferença de B e A, aí a variância teria que ser a diferença das variâncias de B e A. Só que eu lembro que a professora disse alguma coisa que você não podia simplesmente fazer isso direto com a variância, que você tinha alguns passos a mais. Agora eu estou tentando lembrar quais que são esses passos. Que se Hum, era simplesmente tirar a raiz deles ou somar, né, eles ao quadrado e depois não, subtrair eles ao quadrado e depois tirar a raiz. Essa que é a minha dúvida agora. certo. Lá naqueles exercícios que você me enviou, que a sua professora fez, todos muito coloridos, ela deixou bem claro o que se faz numa situação como essa, tá? Que é o seguinte: a variância de D, ela vai ser a soma das variâncias de A, ok? Entendi. E o que que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, se eu quero a raiz, se eu quero o desvio padrão, o standard deviation desse cara, é só fazer a raiz quadrada dele, certo? Certo. Pronto. Então, a única coisa agora é colocar os respectivos valores aqui, que é 171 e 2,29. Que seria a letra C no caso. Exatamente. Na dúvida, chute É, C. acabei de encontrar aqui de novo onde que estava escrito isso. É. Não, faz sentido. Tá aqui, tá dizendo que sempre é a adição, mas tudo bem. Entendi. Eu Pegou? não. Pegou a ideia? Show. Então vamos para a próxima. A próxima é uma grandinha. Amazing, porque eu preciso ir ao bathroom. Beleza, Na volta, a gente continua, tá bom? beleza. Bem, na verdade, você vai fazendo aí, né? Porque eu Eu quero as tô fazendo respostas. aqui, tô fazendo, tô Tá bom, fazendo. tá bom. Eu vou no banheiro e já volto. Vai ser rapidinho. Beleza.
Voltei, man. E aí, o que temos para essa questão? Cara, eu acho que eu consegui achar a média, né? Bom, não a média, o expected number, né? Só que sei lá, até agora eu tentei uns três métodos diferentes aqui para achar o standard deviation, só que eu não tenho muita certeza como é que eu faço isso. Você está dizendo que você não consegue usar a sua calculadora para encontrar o standard deviation. Só que é o standard deviation dos owners do modelo E, né? Essa aí que é a minha dúvida. Como é que eu faria isso só para os, os donos do carro de modelo E? Certo. Bem, nós temos uma forma. Como a gente está falando aqui de um modelo específico, que nem você falou, nós podemos usar a forma do desvio padrão da distribuição binomial, né? Certo? Certo. Então, no caso do E, o N é 2000, o P vai ser quem, né? O P eu acho que é algo a ser calculado, mas é basicamente pegar o valor do E, que é 2.323, e dividir do total, certo? Isso. Pronto. Feito. Entendi. Mas, então, Ah, a questão seria por que que essa fórmula é feita dessa maneira, né? bem, na verdade, a fórmula é do jeito que é. Pergunte a Deus por quê. Agora, a questão é por que que nós estamos utilizando ela, né? Essa é a E- questão. Por que que aqui nós temos que utilizar o binomial, né? De novo, é uma avaliação do que é uma distribuição binomial e qual é o problema que ela resolve, né? Primeiro, nós temos um problema. Aqui a gente usa o BINS. É uma outra diquinha aí, ó, o BINS. Isso foi o que a professora falou também, o Beans. É binário, primeiro. Por quê? Porque cada proprietário aqui, ele ou é o modelo E, né, que para nós é o que interessa, que é sucesso, ou não Isso. é fracasso. Não tem uma terceira opção. Beleza? Então é binário. E independente, já conversamos sobre isso, né? Uhum. As seleções aqui são independentes. Mesmo que se trate aqui de uma amostragem sem reposição, acaba sendo independente, né? Porque, veja, uma amostra aqui de 2.000, ela é muito menor que 10% da população, que no caso ali é quase 300 mil, né? É, Então a gente pode tratar como independente, mesmo que não tenha reposição. Porque eu acho que você lembra que naqueles problemas com bolas, né? Provavelmente você já passou por isso. Ah, tem uma urna com 3 bolas vermelhas, 2 verdes, né? isso. Cada vez que você tira uma bola, vai mudando o tamanho do espaço amostral. Isso afeta muito, né? A probabilidade, certo? Mas De- como o número total aí é tão grande comparado com o. Exato. Então, Aí, entendi. então você entendeu, beleza? Então dá para considerar que é independente. Exatamente não é, mas dá para considerar que é. Entendi. O número fixo, né? Nós temos uma quantidade fixa de tentativas, 2.000. Note que se não fosse fixo, você poderia estar trabalhando com a distribuição de Poisson, por exemplo, né? Lá você tem uma quantidade infinita de possibilidades, né? Então, é uma coisa que distingue, por exemplo, a distribuição binomial que nós temos aqui da Poisson, que é o número fixo n. E probabilidade de sucesso, né? É sempre constante. Que, como eu falei para você, vai ser o valor do E sobre o valor total, né? Isso. Daí, beleza. Identificamos que esse problema se trata de um problema binomial. Identificado isso, nós sabemos que essas distribuições têm fórmulas específicas para standard deviation. A fórmula da distribuição binomial é essa. Eu tenho acesso a essa fórmula aqui durante a prova. Perfeito. Então, Entendi. é só isso, beleza? Mas Tem. só mais uma dúvida sobre a fórmula. O N sempre seria o.
tamanho do sample, da população, Sim. e o P seria a probabilidade do que você quer encontrar. Probabilidade de um sucesso individual, exatamente. Entendi, entendi, cara. Entendi. Beleza. Vocês, é isso. Show de bola. Bora para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Bem, deixa eu colocar aqui, mas você já tem ela aí, né? Então, boa sorte. Beleza. Né, já com esse tipo de questão que eu já tenho um pouquinho mais de dificuldade. Então, eu vou fazendo aqui. Tá, eu também tô fazendo aqui. Bem, eu acho que o Basication você pegou, né? Como os números são muito grandes, a ideia é aproximar de uma distribuição normal, né? Isso que eu vim fazendo. Maravilha. Então, por exemplo, ali eu já fiz para você o desvio padrão, né? Isso. Você já tem o que seria
o N, e a gente já conversou sobre o P também. Por que que isso aí é importante? Por causa da média, né? Porque se for para você fazer a distribuição normal, encontrar o Z, etc., é isso aqui, né? X menos mi sobre sigma, certo? Isso. Bem, a questão é, o sigma a gente sabe quem é o mi. O mi é o valor esperado, ou seja, é o n, nzinho, né? Vezes o p. Na distribuição binomial, o valor esperado é isso, certo? Isso. É. Agora a questão é o seguinte, quem que é o x? Que seria o menos de 12 donos, né? Bom, eu cheguei ao resultado da probabilidade de ser de 8,69%. Uhum. Qual foi o z que você obteve com essa conta aqui? O Z foi menos 1,366. Tá bom, razoável. Então é isso aí, velho. Eu não entendi por que que você não sabia como fazer. Porque essa matéria a gente também fez foi na segunda unidade, aí lembrando desse tipo de coisa, porque, não sei, que de vez em quando tem umas dúvidas bestas assim, mas com um pouquinho mais de estudo acho que eu vou conseguindo. Show de bola. Bem, então vamos fazer aquele esquema. Para aula daqui a pouco, né? Você traga questões lá daquela ficha lá que surgiram dificuldades, tá?